se esse podcast serve para alguém, alguma coisa para o jovem, é aquela coisa assim, né? A gente acha que a empresa vai resolver o nosso problema, né? Eu vou ganhar dinheiro na empresa, vou fazer carreira na empresa, já estou resolvido aqui, né? E aí vai dar tudo certo, né? E aí vai passando os anos e você percebe que quem tem que resolver o seu problema, a sua carreira, o seu dinheiro é você, não a empresa. A empresa está lá. O IPO é muito bem-vindo, ele coloca você na linha, ele põe em governança, ele põe um monte de exigências, você tem que correr atrás e, na minha visão, é uma coisa que dá certo. Se você fizer de verdade, com vontade aquilo lá, a coisa dá certo e vai embora. Se você fizer aquilo lá para inglês ver, igual a gente fazia ISO 9000 de 2000 não sei quanto, que pegava, copiava do outro, só que não era a sua cultura, uma hora aparece ali, não adianta. Né? Não adianta. Então você tem que continuar com a sua cultura, tudo isso, abarcar tudo aquele arcabouço de vamos dizer assim, de coisas que você tem que fazer pela frente. Regras, né? Regras e... Bom, isso só faz a empresa ser melhor. A empresa ela está fadada a crescer eternamente. A taxa de crescimento é uma outra história. Sim. Mas você tem que estar sempre crescendo, sempre mudando, sempre... você tem que ser o melhor amigo da mudança. Eu garanto para você que esses últimos 4 anos, o que a gente já mudou e já tirou de crença antiga, ranço, de coisa nossa, por volta de 30%. 70% é a mesma cultura, mesmo caráter, a mesma formação, isso não muda. É imexível, né? Brincadeira. Mas 30% ela evolui. A cultura também evolui. Toda a linha de permeáveis drenantes. Além disso, nossos produtos são assegurados através dos melhores e mais respeitados programas de qualidade, inclusive com selo de qualidade ABCP. Todos os nossos produtos são ensaiados em laboratório interno, com lotes constando nas notas fiscais e pallets identificados conforme determinação in metro, permitindo a rastreabilidade dos produtos da origem até a sua aplicação final. Contamos com linhas de produção automatizada e câmaras de cura a vapor, seguindo as últimas inovações tecnológicas mundiais. Trabalhamos exclusivamente com as melhores matérias-primas, garantindo a melhor composição de concreto para as diversas variedades de produtos. Afinal, visamos sempre o melhor no que diz respeito ao atendimento de nossos clientes. Nosso sistema de logística com caminhão Munk permite uma entrega rápida, ágil e sem perdas. Com uma capacidade de produção de mais de 100 mil blocos por dia e 3 mil metros quadrados de piso intertravado, totalizamos 1.400 toneladas de concreto industrializado por dia. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Papo de Engenharia. Eu, Vladimir Rodrigues, engenheiro, mais uma vez aqui para conversar com vocês, junto do Ale Oliveira, engenheiro civil também. E mais uma vez com um convidado de muita relevância, de muita expressão no mercado, que vem aqui para a gente trocar aquela ideia e falar um pouco sobre a situação da nossa engenharia e da construção. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Von, ele é engenheiro civil e é sócio executivo da Plano e Plano. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E vamos conversar um pouquinho de engenharia, que a gente está quase 40 anos nisso aí, né? Então, acho que dá para falar um pouquinho. Legal. Só um pouquinho. Então, vou te fazer umas provocações. A ideia é trazer um pouco como que está a sua visão como engenheiro do mercado, diretor,
numa empresa até de capital aberto, o que você espera do mercado, os desafios, falar um pouquinho da sua carreira, porque você é uma pessoa que é espelho. E hoje a gente está precisando muito de incentivar, né, essa atratividade que o nosso mercado perdeu, como a gente estava conversando. O que a gente precisa dar de informação, ou a gente relembrar o que nos trouxe onde nós estamos, os mais sêniores estão hoje, o que nos levou a fazer essas escolhas. Com relação ao setor, é aqueles desafios, né? Escassez e envelhecimento da mão de obra, aumento de custos, baixa qualificação, queda na qualidade dos projetos. A gente tem tido muito problema com projeto, problema de comunicação interna, como que chega a comunicação até interna entre os departamentos da empresa. Então, quando a empresa é menor, você tem uma comunicação do escritório com a obra. Quando a empresa já começa a ficar maior, não é nem só do escritório com a obra, é dentro do escritório, entre os departamentos, né? A falta de retroalimentação. Você participa bastante lá do Sinuscom, você acompanha o nosso grupo lá do GT Pós-Obra, e a gente tem todos aqueles dados, principalmente lá na India, a gente recolheu muitos dados do mercado. Hoje dá quase 190 mil chamados de assistência técnica, e a gente foi fazendo até a causa raiz e descobriu que a maioria dos problemas se repete. Então a gente vê que realmente a gente não trata a causa, então falta a retroalimentação da própria empresa para ela não cair sempre no mesmo. E falar sobre a tua carreira, a Plano foi fundada em 97, né? Isso. Você tem hoje uma das maiores incorporadoras e construtoras do país, listada na Bolsa. Passou por uma joint venture em 2006, né, com a Cirela. Até coloquei aqui, ela era uma adolescente, né? Eu tô com o adolescente em casa, então eu faço sempre esse link. Então, na adolescência já teve esse impulso. 2020 fez a estreia na Bolsa, né? Hoje vocês têm até um instituto. Se você puder falar desse instituto, que é muito bacana e o pessoal tem que conhecer, que são os pontos onde o nosso setor ele contribui para a sociedade, ele devolve e pouco se fala, né? Então a gente compra um terreno contaminado e descontamina. Só que a gente está descontaminando algo que não contaminamos. E ninguém considera isso daí. Você desenvolve, a cidade cresce, porque nós estamos construindo, nós estamos desenvolvendo, trazendo a infraestrutura. Então, toda essa parte de desenvolvimento, gerando emprego, renda, trabalhando a escolaridade dos nossos profissionais, capacitando eles. Então, tem muita coisa que o nosso setor devolve para a sociedade, mas eu acho que até o nosso setor é ruim de marketing, né? Então, a gente nem fala. Então, você fica à vontade. Eu agradeço. Primeiro, são 150 perguntas para eu poder comentar aqui, etc. Mas eu acho que se eu fizer um breve histórico, talvez, desse tempo de engenharia, a gente vai pontuando as coisas nos momentos corretos. Talvez a gente se adeque aí a todas as suas provocações, né? Imagina. Eu acho o seguinte, a coisa sempre começa com o que está dentro da gente. Você é aquele cara de humanas ou você é aquele cara de exatas, né? A gente começou assim, de biológicas, só tinha isso no nosso tempo. Eu era um cara de exatas, né? Na hora de escolher o que ser, não tinha a menor noção do que a gente queria ser. A gente não tinha essas conversas com meus pais, eu pelo menos não tive essa educação, formação desse tipo. Meu pai falava, faz o que você gosta. Eu gosto de matemática. Bom, aí você começa a se perceber um pouquinho para cá, um pouco para lá,
eu nunca tive chance de conversar com pessoas. Eu tinha um grupo restrito, assim, uma classe média, né? Não era nada proeminente. E aí eu vi que engenheiro era uma profissão que abarcava muita coisa. Engenheiro podia fazer muita coisa, né? E na hora de escolher engenharia, olha só que engraçado. Eu falei assim, puxa vida, eu escolhi engenharia, mas todo mundo faz civil. Eu vou fazer mecânica. Eu vou fazer mecânica porque eu acho que é mais legal. Quer ser diferente. Olha só, porque eu ser diferente. Aí eu fiz 2 anos de mecânica, odiei. Mas eu odiei o negócio assim. Cara, era 10º de milímetro, era isso, era tudo muito certo. Não batia com o meu jeito de ser. Falei, agora eu preciso resolver isso aqui. Aí eu fui para civil, porque o civil é o centímetro, né? O meio centímetro. Já melhorou um pouquinho. Já um pessoal mais descolado aí. E fui para civil no 3º ano. Mas eu sempre tive na cabeça aquela história assim, de tentar me sobressair, né? Isso é que eu falo, de dentro para fora. A coisa não acontece de fora para dentro. As oportunidades podem aparecer, mas a coisa tem que vir de dentro para fora. E aí, história engraçada, estava no 3º ano de engenharia, até o primeiro, segundo ano, eu dava aula particular, para ter uma graninha, né? Particular de química, sei lá, matemática. 3º ano, estava em março do 3º ano, chegou um amigo meu e falou assim, cara, você não quer fazer estágio? Eu falei, estágio? Para quê, cara? Você faz estágio de engenharia, tá, não sei o que e tal. Eu não tinha nem isso, eu sabia que tinha que fazer. Eu ficava lá, não sei que mundo que eu tava. Aí falei, como é que é esse negócio aí? Não, você trabalha 80 horas por mês, não sei o que, ganha R$1.500, coisa de hoje. Eu falei, ganha só isso, pô. Eu falei, ganho muito mais isso dando aula. O cara falou, cara, você está fazendo o que na engenharia? A primeira ficha que caiu na minha vida foi aquele dia. Eu falei, é mesmo, né? Aí eu tomei a decisão, mas foi rápido. Graças a Deus foi rápido. E peguei a vaga, era dele a vaga. Ele falou, eu vou sair, eu preciso indicar alguém. Me indicou. Que legal. E eu comecei a trabalhar numa construtora que acho que não existe mais, chamava Construtora Ferreira de Souza. Era uma construtora antiga, mas assim, onde o acabamento era muito bem feito. Quer dizer, eu aprendi muito ali. E fiquei lá o 3º, 4º, 5º ano da faculdade. E fui efetivado. Tá bom, agora você vira um engenheiro. Naquela época não existia processo, pelo menos onde eu estava. Processo, procedimento, a coisa, você ia tocando a coisa lá. O empreiteiro, para você ter uma noção, era contratado direto pelo escritório, aparecia na obra. Eu só fazia a medição e... Quer dizer, você não tinha gerência da obra. Quando eu menos você tocava a obra. Você tocava a obra, você é um mestrão de obras. Você era um mestrão, chorando todos os dias para a coisa acontecer, e você não tinha nem o poder de não medir para o cara, pagar para o cara. Mas eu não vou pagar isso aqui. Quer dizer, você não tinha autoridade, né? Então, minha primeira obra foi assim, horrorosa. Primeiro ano de formado, eu fiz uma obra, peguei uma obra lá, sei lá, estava na 3ª laje e fui até o fim. Foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Porque o apoio o coordenador passa aqui, briga, mas ninguém nunca tirou um empreiteiro. Você não tinha autonomia nem autoridade. Você ficava lá sofrendo. E a gente, engenheiro, é um pouco ansioso, quer que a coisa aconteça. Aí começa a achar que o problema é você, que não dá para aquilo. Olha, são problemas existenciais aí, tinha 21 anos de idade. Mas acabei a primeira obra. Falei, nossa, isso aqui é muito cansativo, sei lá. Bom, eu tinha um sonho de ir para a Europa, de aprender inglês. Não aprendi inglês. Inglês era um negócio assim horrível. Consegui aprender. E aí um primo lá falou, vambora, pedi demissão. E passei 1 ano na Europa. Fui para a Europa, fui ser garçom, lavador de prato, aprender inglês na escolinha lá, fiquei na escolinha. Mas foi bom. No final eu viajei 15 países, 4 meses de mochila nas costas, e voltei 1 ano depois. Outra pessoa. Sinceramente, eu vivi coisas muito interessantes, mais maduro, teve que me virar, acontecer, um monte de coisa. E falei, bom, preciso de emprego.
arrumei emprego rapidamente. Um amigo, tá precisando de engenheiro aqui. Entrei na Company, que graças a Deus foi uma empresa muito importante para mim. Eu aprendi demais, eram colegas muito bacanas. Mas foi engraçado. A primeira subida que eu dei na obra, na escada, eu falei, nossa, não mudou nada. Passou um ano. Eu fui para lá, é um pouquinho que você está falando. Tá com problema até hoje. E a gente tem os mesmos problemas até hoje. Eu subi a escada, voltei e falei, cara, fiz assim, ó, um flash. Um ano se passou. Isso aqui ficou desse jeito. Mas... Outra empresa e a mesma coisa. Mesma coisa. O jeito da empresa que era diferente. A outra era mais travada, a companhia era mais liberada. E então lá eu aprendi mais acabamento. Aqui eu a tocar mais gente. Então, assim, para mim foi muito complementar. E acho que esse é um ponto que... se esse podcast serve para alguém, alguma coisa para o jovem, é aquela coisa assim, né? A gente acha que a empresa vai resolver o nosso problema. Né? Eu vou ganhar dinheiro na empresa, vou fazer carreira na empresa, já estou resolvido aqui, né? Aí vai dar tudo certo, né? E aí vai passando os anos e você percebe que quem tem que resolver o seu problema, a sua carreira, o seu dinheiro é você, não a empresa está lá. Então eu fiquei 5 anos na Company para cair a ficha de falar, pô, meu, o que você quer da vida? Porque eu ficava o tempo inteiro na minha cabeça reclamando de salário. O salário é pouco, eu faço muito. A gente se acha de alguma maneira, a gente se doa e acha que só a gente está fazendo, né? Todo mundo tem obrigação de... Obrigação de saber que eu estou fazendo. Bater palminha. Mas isso é jovem. A gente é jovem, cara. Eu também fui jovem. Bom, um belo dia, num shopping com um empreiteiro, eu já contei essa história 1000 vezes, vou contar de novo. Comecei a falar de salário de novo. O empreiteiro falou, cara, não te aguento mais, cara. Você é um cara legal, meu. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Ele tirou a carteira assim, ó. Tirou a carteira, tirou o cheque. Sei lá, fez um cheque brincando assim, tipo como se fosse assim, 10 milhões de reais. Rasgou o cheque, deu na minha mesa, na minha mão, falou assim, o que você faz com isso aí? Eu fiquei uns 30 segundos, eu não conseguia responder. Eu falei assim, cara, eu não estou entendendo. Eu não conseguia entender nem o que o cara estava querendo de mim. Eu tô com um cheque de 10. Seu problema de dinheiro está resolvido. Tá aí, o que você vai fazer, cara? Me ajudou, né? Porque eu não estava conseguindo nem responder. Eu não consegui responder para ele o que eu ia fazer. Eu não consegui ter nenhum tipo de reação. Eu senti que a empresa, de alguma maneira, me dava uma segurança. Eu senti tudo isso em 30 segundos. Devolvi para ele e falei, cara, deixa eu pensar um pouco. Isso aqui foi para mim um negócio, deu um puta baque para mim. Puta baque. Caiu a ficha, de verdade, falei assim, você resolve o seu futuro. Você é que faz as suas coisas. Para de encher o saco de reclamar. Para de mimimi. Para de mimimi. Pô, isso foi para mim foi uma lição muito grande. Eu tinha, na época, por volta de uns 28 anos já. Né? Quando a gente não tem coach, naquela época eu não tinha coach, eu não tinha com quem conversar de verdade isso. O teu coach é a vida, te dando porrada. Eu não tinha um tio que tinha uma empresa, eu não tinha... Meu pai era juiz, minha mãe é funcionária pública, eles queriam que eu fosse engenheiro da prefeitura. Tá resolvido. Fui criado para isso. Tá resolvido. Bom, neste ponto, aí sim, cai a ficha e você começa, espera um pouquinho. Eu já sei fazer alguma coisa, agora depende de mim, então eu tenho que tomar atitude. E tomei atitude. Pedi demissão da empresa e fui trabalhar com granito, para ser sócio numa empresinha de granito, aqui em São Paulo. E fiquei 2 anos trabalhando com granito. Eu pegava pedra de outros e montei uma empresinha de colocação de granito. Tá. Fiz lá, por exemplo, a fachada do World Trade Center, a cinza, foi eu que fiz. O Robocop, a parte interna, foi eu que fiz. É o seguinte, cara, eu nasci para ser engenheiro, não para ser empreiteiro. É muito diferente. Sofri demais nesses 2 anos e percebi, mais uma vez, que isso aqui não é para mim. Mas eu não posso desistir. Eu não vou voltar para aquilo lá. O que eu sei fazer? Cara, eu só sei fazer obra. Fiquei 4 anos numa empresa e 5 na outra, mais 2 de granito. Eu só tenho obra.
Então, foi o seguinte, eu vou montar uma empresa de granito. Desculpe, uma empresa de reforma. Beleza. E montei uma empresa de reforma. Comecei a fazer lá lavabo, pintar a casa que tá vazando. Pinta a casa do tio, né? Pintar a casa do lado externo só. Você começa a fazer esse tipo de coisa e você começa a ganhar um pouco de casca. Você começa, né? Porque é interessante que você tem que fazer tudo, né? Você tem que fazer a parte comercial, você tem que fazer o orçamento, você tem que ganhar a obra, você tem que executar a obra e ainda tem que fazer manutenção quando dá algum problema. Então, sozinho. Sozinho e mais alguém que acredita em você, um pedreirinho que eu tenho. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo há mais de 35 anos, ele acreditou em mim. Está comigo até hoje. Que é o Lucivaldo, acho que você conhece lá da Ciência Técnica. Está comigo lá. Quer dizer, um cara que acreditou em mim, levava cimento no carro, aquelas coisas todas. E eu estava ali, fazendo as minhas obras, já estava fazendo alguma coisa assim, 5, 6 obras ao mesmo tempo. Já estava, de alguma maneira, eu já tinha até contratado um engenheirinho para me ajudar. E estava lá na empresinha, cara, aquele negócio. Mas eu também entendia que aquilo lá não ia durar para sempre, porque tem que ter uma saúde, sabe? 6 da manhã, meia-noite, né? Aliás, tem obra que só à noite, né? Fazer loja, fiz uma loja em shopping, pelo amor de Deus. O Vlad está com obra no metrô de madrugada, né? E eu estou chegando agora na empresa. Isso tudo foi pré-plano e plano. Puxa. Né? Então tá lá, não sei o quê. Um belo dia eu encontro o Rodrigo Luna, que trabalhou comigo na Company, muitos anos depois, e ele estava saindo do banco, ele estava trabalhando num banco. E aí ele falou, você está fazendo reforma? Eu quero abrir uma empresa de reforma. Eu falei, se precisar de alguma coisa, fala comigo. Ele me ligou. Depois de um tempo, ele falou, eu montei a minha empresa aqui. Eu tinha uma empresa chamada Restaurarte. Já há 2 anos estava trabalhando. Ele falou, montei uma empresa. Legal, bacana. Então, me dá umas dicas aí. Faz assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Assim, beleza. Passou mais 2 meses. Ele me ligou de novo. E falou, puta, Von, na verdade eu quero montar uma incorporadora. Eu peguei aqui 2 obrinhas, eu sei que você tem mais umas aqui. Você não quer juntar e a gente fazer uma empresa junto aqui? Aí você toca as obras, porque não era a praia dele, e eu vou para a área de negócios, que é o que eu preciso fazer para a gente montar uma incorporadora. Eu não sabia direito nem o que era uma incorporadora. Tão focado que você fica naquela coisa. Mas eu falei, cara, espera um pouquinho. O Rodrigo, eu conheci como estagiário na Company. O pai dele era da Gafisa. Pô, assim, aquela brincadeira, ele tem um pedigree enorme, hein, cara? Tá me convidando para ser sócio. Sabe aquela coisa? Você senta no cavalo ou você deixa o cavalo embora? Foi bem isso. Eu falei, deixa eu pensar. No dia seguinte, eu liguei para ele e falei, vamos embora. No outro dia, eu peguei o meu 286 e fui e sentei lá, porque a gente resolveu a Plano e Plano era um nome muito mais legal do que restaurar. Você liga lá o peão, restaurante, não dá, tá certo? Aí, então começamos a Plano e Plano, fazendo obras pequenas, mas com o intuito de fazer incorporação. Vocês têm um propósito já. Um propósito, né? E era esse. Então a gente já dividiu as coisas que é mais ou menos até hoje. Ele fica mais com a área de negócio, área estratégica e comercial, e eu fico mais com a área de operações, né, de alguma maneira. E aí, cara, a gente começou. Eu vim para cá e vai para lá, e tem a tia dele, a minha tia, o outro não sei o quê, e vem para cá, um vai para lá. Aí ele conseguiu juntar lá um grupinho de gente, a gente tem um terreninho do outro, né? A gente pegava pegamos o primeiro prédio para fazer a ADM da obra, pagava a nossa parte na incorporação, que era 5%. Né? E a gente continuou fazendo as reformas, muitos anos. As reformas faziam a gente comer, sobreviver, e ali foi criando. Ali você estava plantando. 5%, 10% de um outro. Quando estava pelo 4º, 5º prédio, né? A gente inclusive fez Caixa Econômica Federal com gente que não tinha jerique na época. Na época a gente tinha jerique. Então a gente fazia a obra pela ADM, hein? Olha só. A responsabilidade do jerique era nossa,
A incorporação era tudo nosso, inclusive a fiança era nossa. Ainda bem que não deram nada, senão o meu Monza lá não dava para fazer nada, né? E aí a gente aí já fez um pouquinho de Caixa Econômica Federal também, tá? Aprendeu um pouquinho. Mas o grande passo realmente foi quando então a Cyrela apareceu na nossa vida. Nessa época a gente devia ter mais ou menos umas 15 pessoas trabalhando dentro da Plano, fora o pessoal de obra. Umas 15. Tinha um orçamentista já tinha engenheiro, tinha eu, Luna, tinha um recepcionista, sei lá, tinha de 12 a 15 pessoas. E aí houve essa conversa, né, do seu Eli, né? O seu Eli conhecia muito bem lá a família Luna também, tudo, de fazer uma parte econômica da Cyrela, que eles não sabiam fazer, eles falam assim, né? Mas eles não era do praxe deles fazerem. E a gente tinha acabado de lançar um prédio em alvenaria estrutural com essa menção de, assim, eu vou fazer um prédio econômico que custe barato, mas com cara de classe média. A gente lançou isso em 2004 e estava terminando. Esse prédio chamou a atenção deles. Era exatamente o que eles queriam fazer e a gente, acho que uns 6 meses, 1 ano de negociação, a gente construiu, né? Quer dizer, a gente construiu. Na verdade, nós aceitamos os termos que foram elencados pela Cyrela, porque é o que é. E não vou dando detalhes aqui, mas assim, os termos eram bastante agressivos para o nosso lado. Assim, a gente estaria extremamente amarrado de um jeito, assim, não tem como escapar disso aqui. Ou é. Tem que dar certo. Tem que dar certo, porque senão acabou. Daí pega os meninos. Pegava até os herdeiros o negócio lá. Então, a gente realmente abraçou isso como o propósito da vida. E aí é engraçado, né? A empresa, no começo, você fica assim, você faz tudo dentro da empresa. A empresa era extremamente desorganizada e você faz tudo. Tem muito suor, muita desorganização, mas muito comprometimento. Aí a empresa começa a crescer, ela começa a ter mais processos, ela começa a ter uma diversificação e você começa a ter outros problemas e outras coisas legais, né? Então, os processos vão se desenvolvendo, as pessoas vão fazendo as coisas mais certas, mas quando ela cresce, ela se desorganiza de um jeito absurdo e você fica começando a cercar isso. E isso vem vindo desde 2006, 2007, que a gente está até hoje, a gente já vai chegar lá, nesse processo. A gente foi crescendo, a gente tinha crédito, né, muito forte da Cyrela, o balanço Cyrela é muito, muito forte no mercado, e isso ajudou a gente a se desenvolver muito. Então, a gente realmente saiu ali de um predinho, 20% de um predinho e 15% do outro, para em 1 ano e meio a gente estava com 10 empreendimentos. A coisa girou, porque existia crédito, tanto na empresa, quanto crédito nos financiamentos bancários. Coisa que a gente não tinha, por causa de balanço, né? Sim. E isso catapultou a empresa, né? Então a gente começou a fazer, 2 anos depois, estava com 10 obras de andamento. E próprias, né? Próprias. Na verdade, eu não precisava mais arrumar obra de terceiros. A incorporação nossa já fazia... Supria, né? Supria a nossa parte de engenharia. Porque a gente nasceu com uma empresa de engenharia. Sim. Né? E aí fomos para Natal, por causa de Cyrela, fomos lá desenvolver Natal, fomos para São Luís, fizemos obras para cá, para lá, para tudo quanto é lado. Aí veio a crise em 2013, 2014, lá, Dilma e tudo isso, todo mundo recolheu os flaps. E a gente falou, bom, e agora? O que nós vamos fazer aqui, cara? Como é que fica? Como fica? A gente criou um negócio, uma planta nossa, que a gente chamava de ODS. Era Operazione di Salvataggio di Nostro Lavoro. Olha isso. E o que era isso? A gente percebeu que para trabalhar no econômico, você tem que fazer uma inversão. Você não pode fazer o tradicional. Né? O que é o tradicional? O incorporador vai lá, compra um terreno, chama um arquiteto renomado, bacana, faz um belo projeto, maravilhoso, né?
analisa lá, isso aqui acho que a gente vende aqui, bem, faz todas as análises de incorporação. Aí o que ele faz? Ele submete esse projeto a 10 empresas de engenharia que façam e se matem aí, e eu vou fazer pelo menor custo. Na minha visão, tem empresas que trabalham assim até hoje. Isso aqui não é sustentável, porque a gente vai simplesmente trocando, as empresas vão quebrando, que é difícil mesmo, elas vão quebrando. E vão deixando o passivo. E vão deixando o passivo, né? Diga lá, você não envia lá, né? Meu Deus do céu. Você sabe bem. A gente entendeu que a gente tinha que fazer o contrário. Quando você faz um econômico, você parte de uma planta econômica que seja barata. E aí a incorporação tem que se ajustar para vender aquilo lá. É o contrário a coisa. Sim. Então a gente desenvolveu o ODS, uma planta onde foi foi a primeira vez na empresa, foi 2014, 2015, onde todo mundo opinou na planta, mas opinou no seu skill. Não é porque eu acho que é bonito. Então, coisas do tipo o quadro de luz que você entra e ficava dentro da cozinha para ninguém ver que ele é feio, a gente colocou do lado da porta de entrada. Pô, mas isso é feio. Não interessa. Eu ganho 2 metros de fio até a prumada. Do corredor, né? Qual é o mínimo de norma? Não, mas não é possível. Você não vai colocar telefone? Não precisa colocar telefone. A gente pode colocar o seco. Agora está entrando internet. Agora não precisa mais de antena no prédio. Tudo isso foi discutido. Então a gente fez a planta mais enxuta que a gente conseguiu. Em elétrica, em hidráulica. Então a gente foi a fundo, fez um trabalho de engenharia. Na alvenaria estrutural que a gente já fazia há muito tempo. Já tinha know-how todo. No know-how, bloco, calculista, uma série de coisas. E criamos o tal do ODS. Planta lá que tinha 8 por andar, 8 ou 12 por andar. Eficiência, corredor menor, eficiência mesmo, né? Vamos construir o máximo que a gente vende. Né? Porque tem muita gente que não percebe essa relação. E aí fica caro o apartamento. É lógico, você só vende a área do apartamento. Se você construir piscina, se você construir quadras, se você aquilo, você não consegue colocar no preço no econômico. Então, esse ponto todo foi discutido. O condomínio clube, né? A gente fez, então, uma planta interessante e a gente foi talvez um dos primeiros, não vou dizer que é o primeiro, porque eu não sei, mas com certeza um dos primeiros a lançar o empreendimento econômico sem vaga. Sem vaga? Sem vaga, porque já existia lá os eixos de transporte e tudo isso. A gente falou, cara, vamos lançar sem vaga. Vamos ver o que dá. Rezamos todos os dias naquele mês e a coisa pegou. A gente vendeu bem. Começou a vender, ou seja, era um mercado totalmente inexplorado na nossa visão. Então, uma visão de plano em plano quando estava lá, 2015. E aí começamos a fazer um monte de prédios assim. Eu me lembro lá no Sinduscon ali, assim, quanto vocês lançaram esse ano e tudo isso? Todo mundo falava, eu não lancei nada, porque aquela crise danada. Aí eu falei, eu lancei, sei lá, 500 milhões. Como você fez tudo isso? Fizemos assim, um prédio estudado, econômico, sem vaga, com dinheiro do FGTS, que era o único dinheiro que tinha lá. Aí a Plano e Plano, de 2016 a 2018, foi um Blue Ocean. A gente deitou e rolou. Só não fazia mais por nossa incompetência. Não conseguia aprovar, não conseguia fazer, não conseguia. Por nossa incompetência, entre aspas. Se não faria. Se não faria. Tinha dinheiro, tinha apoio da Cirela, tinha produto, tinha demanda, tinha tudo. Só não fizemos mais porque a gente não conseguiu. Né? Mas aí, obviamente, o nosso mercado é muito engraçado, né? A coisa lança no dia seguinte, tá todo mundo sabendo, todo mundo fala, nossa, os caras estão fazendo sem vaga, beleza, vou comprar. Um ano e meio depois, tá todo mundo fazendo sem vaga de novo. Quer dizer, é normal isso, né? É do nosso setor, né? Faz parte. E aí a gente foi para
assim, estava crescendo a empresa e tudo isso naquela janela de oportunidade de 2020, um pouco antes da Covid. Os bancos vieram e falaram assim, cara, faz aí o IPO. Eu nem passava pela minha cabeça, mas que IPO? Tá louco, cara. Agora que eu estou um pouco menos, agora que você respirando, um pouquinho né? mais, aqui tá tudo, a empresa tá saudável, IPO e tal e tal. Bom, resumo da ópera, fomos para o IPO. Assim, um aprendizado imenso, a palavra certa não é desgaste, mas é um comprometimento da empresa para você fazer um IPO muito forte, muito grande, e que abre um novo mundo. Abre um novo mundo completamente diferente. Estava acostumado a mandar e desmandar dentro da empresa, agora quem manda e desmanda é a governança, o compliance, e você ajusta se conseguir. Né? Manda mas, quem assim, pode, obedece quem tem juízo. Então você tem que ter uma empresa com muito juízo. Em 2020, de 2020 para cá, a gente quadruplicou a empresa. Em 5 anos, a gente quadruplicou a empresa. Quer dizer, eu jamais faria um negócio desse. Mas jamais. Se não fosse o IPO. O IPO é muito bem-vindo. Ele coloca você na linha. Ele põe governança. Ele põe um monte de exigências. Você tem que correr atrás. E, na minha visão, é uma coisa que dá certo. Se você fizer de verdade, com vontade, aquilo lá, a coisa dá certo e vai embora. Se você fizer aquilo lá para inglês ver, igual a gente fazia ISO 9000, de 2000 não sei quanto, que pegava, copiava do outro, só que não era a sua cultura, uma hora aparece ali. Não adianta. Né? Não adianta. Então você tem que continuar com a sua cultura, tudo isso, abarcar tudo aquele arcabouço de vamos dizer assim, de coisas que você tem que fazer pela frente. Regras, né? Regras e... Bom, isso só faz a empresa ser melhor. Comitês e tudo isso só faz a empresa ser melhor. As decisões são melhores, né? E hoje chegamos aí, 2024, um ano sensacional da empresa, e fica o gostinho aqui. A gente está brincando lá na empresa. Só não fizemos mais por incompetência mais uma vez. Porque tem demanda, tem dinheiro do FGTS, tem engenharia, tem tudo. Nós temos tudo para fazer, né? Então, acho que dentro de uma história, até fui um pouco prolixo aqui, mas acho que dá para entender um pouquinho a história do que a gente passou. E hoje a gente está muito feliz e querendo fazer cada vez mais, porque tem demanda. Tem. Não, bacana, porque vão conhecer a história, porque é aquele ditado, né? Você vê minhas pingas, mas não vê meus tombos, né? Não sabe o quanto teve de suor, de comprometimento, de propósito. Então, escutando sua história, você vê que houveram várias etapas que vocês foram construindo, mas todas etapas que vocês miraram como propósito e alcançaram o objetivo. É isso aí. Daí você alcança o objetivo e não para, porque existe aquela máxima que a empresa, a maioria das empresas começam a ter uma curva descendente quando ela cria uma acomodação e acha que está, né, no voo. A empresa ela está fadada a crescer eternamente. A taxa de crescimento é uma outra história. Sim. Mas você tem que estar sempre crescendo, sempre mudando, sempre. Você tem que ser o melhor amigo da mudança. Eu garanto para você que esses últimos 4 anos, o que a gente já mudou e já tirou de crença antiga, ranço, de coisa nossa, por volta de 30%. 70% é a mesma cultura, mesmo caráter, a mesma formação, isso não muda. É imexível, né? Brincadeira. Mas 30% ela evolui. A cultura também evolui. É muito interessante. Agora, como a empresa cresceu, você acaba trazendo gente mais de fora, porque a gente ficava muito no nosso mundo, né? Sim. O setor, né, viciado, né? Vem com muito vício de setor. Não só o setor, mas a própria empresa está viciada. Você tem uma noção?
até 2 anos atrás, eu nunca tinha pego um engenheiro do mercado. Nunca. Sempre Todos os engenheiros criou. queriam da casa. Eu tinha uma escola, a gente tem uma escola de engenharia lá. O que o cara faz no 3º ano, no 4º ano, no 5º ano? Aí ele fica 2 anos... É um plano de carreira. É um mesmo. plano de carreira de engenheiro e tudo isso que para na coordenador de obra. Tá. O coordenador de obra, ele para, tem que estar com todos esses... Essas com todas essas etapas. competências aqui, você tem que estar pronto. Na época que tiver uma vaga, você assume. Mas essas competências são todas monitoradas dentro da empresa. Aí quando eu pego um engenheiro da Plano, para Plano, ele é o melhor do mundo. Agora ele pode ir para, sei lá, qualquer concorrente nosso aí, fala, pô, mas esse cara, que isso? Você não fazia isso lá? Não, eu não fazia. Fazia assim. Então, a gente construía a nossa própria mão de obra. Isso foi muito importante. Agora tem gente de fora. Está dando refresh. Tem coisa interessante. Tem coisa boa. Sabe? A gente tá... Então você tem que estar sempre aberto também. Então, você tem que estar muito mais aberto do que a gente era ali. Muito mais. Você tem que aguentar muito mais coisas que você fala, pô, mas isso aqui não agrega. É porque você tem um orgulho, um ego que você tem que quebrar. Tem. E é o aprendizado constante, né? A gente sempre está aprendendo, sempre. E não é um aprender até com o mais experiente. Porque a gente vê muito e a gente busca trabalhar até com mais jovem, porque o mais jovem vem com uma outra bagagem, com uma outra DNA que você vai embarcando e traz para você e dá esse refresh que você falou. Você quer ver? A primeira coisa que tem que ser feita, de verdade, isso tem que passar como cultura. Eu acho que dá certo, é você deixar o ego em casa. Né? Eu brinco todos os dias na empresa lá. Acorda, pega o seu ego, bota no cabide e vai trabalhar. Trabalha, faz o melhor que você pode, pensa na empresa, pensa no seu futuro, faz o melhor que você pode e não deixa o ego te destruir. Né? Então, aonde eu quero chegar? Poxa, você tem que estar aberto a coisas novas, você tem que estar aberto a críticas, você tem que saber ser respeitoso, você tem que ter uma cultura de mente aberta. Né? Aí você chega em casa, dorme, o ego, volta para você. Então você acorda no dia seguinte, pega e põe de volta. Isso é um exercício. Né? Porque a gente conhece bastante gente que tem o ego muito grande. Uma hora esse ego atrapalha o crescimento da empresa, atrapalha desenvolvimento de pessoas, atrapalha porque se sente de alguma maneira estão tocando aqui no meu queijo. Sim. Então, assim, tem que estar muito atento a isso. Agora, eu queria tocar num assunto aqui que você comentou, Alê, que é a nossa formação, né? A formação dos nossos engenheiros. Então, você pega a nossa formação, nós somos assim, praticamente contemporâneos, né? Uhum. Poxa, você vai lá, você ia na empresa, você dava o seu melhor, você quer ser efetivado, você quer... Pô, não tem nada mais importante do que terminar a primeira obra, a segunda, ou o que seja, né? Eu percebo os jovens com menos gana do que isso e percebo que os jovens que são assim, mais... realmente inteligentes, aquelas pessoas mais vivas ou que tiveram talvez um maior acesso a uma educação mais de qualidade, essas pessoas não têm ido para a nossa engenharia. Na Plano e Plano é muito, muito difícil eu conseguir estagiários de faculdades, vamos dizer assim, de primeira linha. Essas pessoas... Elas entram na Plano, alguma coisa, fica um ano e pouco, vai embora. Não sei. Mas é o que a gente estava falando. Vai para o mercado financeiro, vai para cá, vai para lá. É o que a gente fala muito no Sinoscom. A gente precisa valorizar mais nosso setor, a nossa engenharia, porque senão as melhores cabeças não vão ficar lá. Eu estou sentindo uma diferença grande de quando eu comecei para os dias de hoje. E vamos dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. A Gafisa era um celeiro de formação
e de empresas novas e de cabeças maravilhosas que tem gente até hoje aí trabalhando. Não preciso citar nomes aqui. Então, quanta gente saiu da Gafisa e montou empresa e eram excelentes profissionais, né? A gente não vê mais isso hoje não, cara. Não vê mais isso. Pelas pessoas e talvez pela dificuldade também que é uma empresa, né? Sim. Hoje, para você ter uma empresa, você tem que ter compliance, assim, para começar. Tem que fazer certo as coisas, senão você está morto. Você tem que ter a ISO. Vai lá tirar a ISO. Depois da ISO, depois da ISO. É tanta coisa que a gente tem que ter. Agora a NR1. Né? Imagina, vou começar uma empresa, eu tenho que prestar atenção no psicossocial do cara. Pois eu não tenho nem quem pague o boleto. É muito difícil começar uma empresa. Então, eu acho que juntando essas duas coisas, dificuldades dos dias de hoje, de você manter uma empresa saudável e correta, com, de alguma maneira, a fuga das melhores cabeças da engenharia. Mas eu entendo essa colocação, até compartilhando com você. Eu comecei a participar lá do grupo de RH, do Davi, para tentar entender um pouquinho mais essa área e do trato com pessoas, né? Principalmente, né? Na nossa geração era um pouquinho diferente, né? Era mais bruto. Era bem bruto, né? Então você hoje você tem que entender como que funciona, e daí você vem verificando que esse processo que a gente está recebendo hoje das gerações dos mais novos, e eu escutei isso e falei assim, olha, vocês estão focando a crítica na geração errada. Vocês estão criticando essa geração, mas essa geração só é assim por causa da geração passada que os criou. Eu não tenho dúvida. Né? Porque quando a gente lembra da criação, você tinha uma criação que é o que você comentou. Você aprende na porrada, sofrendo, volta, enxuga a lágrima e se vira, e vai atrás. Uma resiliência, né? Uma resiliência. Daí você tem uma geração que não é tão resiliente e busca uma solução mais imediata, ou um caminho mais fácil. Mais curto. Por quê? Porque você tem uma geração anterior que passa muito mais a mão na cabeça, tentou dar o suporte que ela não teve, mas daí foi um suporte um pouco mais desmedido, então deu demais. Passou do ponto. E lógico que essa geração nova tem um acesso absurdo para o mundo, né? Eu lembro assim, quando eu era bem garoto, um dos passeios que algumas famílias tinham e eu tinha era ir perto do aeroporto para ver o avião decolar e pousar, porque pensar em estar dentro do avião era muito longe, era uma realidade diferente. Alguém da família vai viajar de avião e a família levar, e a família receber a pessoa de volta, porque era uma conquista da família. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a gente ficou sabendo em casa que eu tinha entrado na faculdade porque um tio ligou. Porque não era você ou seus pais que olhavam o teu nome no jornal, era a família inteira conquistando, porque era uma conquista. Alguém da família entrou na faculdade. Então, tem vários pontos, né, que lógico teve um desenvolvimento socioeconômico, e daí a gente esquece desse desenvolvimento que melhorou a vida, quantidade de pessoas que tinham acesso antigamente para saneamento básico e quantas tem hoje. Não vamos ser hipócritas de ver o mundo, né? Mas a gente tem que olhar o nosso
a nossa envoltória, o que está dentro do nosso mundinho aqui, o que melhorou o nosso mundinho. Então, é uma situação que a gente realmente criou uma facilidade muito grande. O nosso setor, ele é bruto. Mas eu sinto que a gente vende mal o setor. Tem muita coisa bacana, que é o sex appeal, né? Que o pessoal fala, né? Nossa área perdeu o sex appeal, mas por quê? Porque a gente não está vendendo bem. Antigamente vendia mais. Então você tem uma situação que toda essa tecnologia nova, essa quantidade, a gente tem acesso a quantas startups, a ferramentas que são apresentadas para a gente para buscar soluções de tecnologia dentro do nosso setor. Nós já fomos lá aquele setor que só perdia para pesca, né? Como tecnologia, né? Mas falta vender um pouquinho, né? Você tocou num ponto da geração, né? Eu estava mais um ponto de fuga de cabeças primeiro, né? Uhum. Claro que a gente tem cabeças boas na empresa e todo mundo tem cabeça boa, mas eu percebo a fuga de cabeças. É mais difícil você manter essas pessoas, né, dentro do nosso setor. Perdeu o sex appeal. Um dos sex appeal, obviamente, é salário e remuneração, né? Isso a gente conversa bastante lá no Sinuscom. São coisas que a gente precisa. Então, acho que todas as empresas já têm variável. Na minha época não tinha variável. Não, imagina. Variável era o salário puro e acabou. Era o ticket. A gente trocava chegava na faculdade e comparava o valor do ticket de refeição. Então, mudou. Na Plano, a gente tem variável para engenheiro, né? Tem requisitos a ser da obra, etc, etc. A gente tem variável, quer dizer, tem alguma coisa para reter essa turma, né? Sim. Quanto aos jovens, eu sinto, assim, quando o cara entra na obra lá, se ele não gosta, ele sai logo. Agora, aqueles que ficam 3 anos, 4 anos, 5 anos, eles, de alguma maneira, acabam gostando, porque é aquela história né? Eu não sei por que eu gosto desse negócio aqui. Verdade. Até hoje, né? É só trabalho, é só suor, é só reclamação, é só problema. Minhas filhas que falam, eu tenho 2 filhas, nenhuma quer trabalhar na Plano, falando, não quero nem ver. É só problema, pai. Bom, eu adoro resolver problema, porque a nossa vida é essa. Nossa vida. Então a pessoa acaba, ela gosta de conquistar, pô, esse negócio está errado, vamos consertar isso aqui, vamos. É isso que dá a vontade. A satisfação. E eu acho que tem pessoas com esse negócio. Agora, o problema da geração nova é que a gente tem que aprender realmente, nós mais velhos aqui, temos que aprender a tratar esse pessoal de uma forma diferente e pegar o melhor deles. Cabe a nós. Sim, dá propósito. Não adianta eu reclamar o mimimi do cara. Não adianta. Tá dizendo? Tô dizendo assim, dentro de uma certa margem, né? Se não está dentro do parâmetro da empresa, também cada um busca a sua turma, no bom sentido. Eu escutei outro dia uma pessoa me provocou falando assim: Alexandre, você já tentou parar de falar do mimimi deles porque você virou um mimimi? Eu falei, é verdade. Quanto mais a gente reclama, para de reclamar. Né? Dale Carnegie, ele tem lá, não reclame. Olha o que você pode fazer para parar de reclamar. É difícil isso, porque a nossa natureza é de reclamar mesmo, é de apontar, de culpar, é de julgar. É natural, somos seres humanos. Sim. Tá certo? Mas é um exercício diário que faz a diferença. Para de julgar, para de reclamar, para de não sei o quê. Apresente soluções, dê caminhos. Pô, é um exercício. Deixe claros os objetivos, né? O pessoal fala muito... eu li um livro que é O Capitalismo Consciente. E ele trata muito de um aspecto para você atrair o jovem, que essa geração ela precisa ver o propósito. Se ela não vê o propósito, não vê o objetivo, não está claro para ela, ela perde o interesse. Ela desfoca, vai para outro. Você vê? Então é muito difícil, eu acho, porque a gente não foi aculturado, né, e treinado em mostrar o propósito, em mostrar o objetivo. A gente dá uma meta, mas acha que aquela meta
é o propósito. Não é o propósito. Aquilo só é uma meta. Exato. Né? Isso aí, vamos falar um pouquinho. Eu acho interessantíssimo isso aí, Ale, porque eu tento propagar dentro da empresa aquela coisa. O que é a Plano & Plano? Ela é uma empresa de voo de galinha ou ela quer ser uma empresa que se perpetue? A gente quer que se perpetue. Então, para se perpetuar, você tem que colocar objetivos e práticas para que isso aconteça. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente acabou de falar. Empresas que gostam de quebrar empreiteiro, fazer o mais barato, eu vou trocando e tudo isso, não vão se perpetuar. Perpetuar é perpetuar, é Sim. ficar 20 anos, 30 anos. Não estou aqui, ficou 5. Isso não é perpetuar. É ficar, talvez trocar até de geração. Aquele propósito, né? Tem aquele livro lá, Jogo Infinito, do Simon Sinek. Sim. A empresa que pensa finito, só com meta, é o seguinte, só pensa no curto prazo, essa empresa não vai se perpetuar. Você põe um jovem lá, vai falar de propósito dentro da empresa dele, não combina uma coisa com a outra. O jovem vai olhar e falar, meu, o que é isso que eu estou fazendo aqui? Estão me enganando. Estão me enganando, cara, não é isso que eu quero da minha vida. E vai embora. Antigamente a gente não ia embora, a gente engolia seco e é o que tinha. É o que tinha, né? Hoje não. O mundo mudou. Eles têm opção. Muita. Né? Então, você tem que passar propósito na empresa. Olha, eu quero que perpetue, eu quero que seja assim. A coisa vai ter uma carreira, ela vai ser assim, assim, assim. Dá fit para você? Dá. Ótimo. Não dá, porque eu quero ganhar rápido dinheiro, não sei o que lá. Vai para outro lugar. Não Tudo é bem. aqui. Não é questão de mimimi. É questão da pessoa se adequar lá dentro e a gente mostrar claramente o que a gente precisa e o que a gente quer das pessoas também. Sexta-feira agora a gente teve lá uma conversa, 3 horas, sobre diversidade e propósito dentro da empresa. Qual é a primeira coisa que vem? Quando assim, olha, reunião das 9 a meio-dia, sexta-feira, propósito e diversidade. Qual a primeira reação? O Nossa. velhão aqui. Meu Deus do céu, de novo essa conversa. É. Aí você vai lá. Aí Perda você de senta ali. tempo. São seres humanos. É. Você senta lá, aí começa a escutar um, fala outro, fala outro, fala outro. Esse negócio está ficando legal. Tem coisas claras, tem coisas que eu não sabia. A gente nem vai atrás para entender o que são, o que é, o que esses caras estão pensando. É. A gente está mais velho, está com o saco cheio, rabugento. É. A gente tem que tentar virar e voltar para trás. Isso é um outro exercício. Então, assim, é assim que a gente vai perpetuar. Entendendo, fazendo acontecer, deixando essa turma... Pô, que legal esse negócio aqui. Assim, não adianta reclamar. Mais uma vez. Tem que entender que é aquilo que a gente comentou. Você tem um propósito, você tem que estar aberto para crescer e para aprender e dar continuidade, né? É difícil isso. Eu queria até tocar num assunto, porque essa parte você comentou muito o que te levou para essa área, né? E tem match muito com o que me levou, porque eu só fui para engenharia porque eu experimentei antes. Então, é uma situação que eu discuti outro dia com o Davi sobre o liceu, que o jovem, se ele, no comecinho, se ele experimentar, o que você falou, se ele experimentar... Ele não sabe nem que ele gosta. Exatamente. Aprende a gostar. Eu, assim, pessoalmente, eu gosto de física. Meu negócio é física, quântica. Eu adoro essas coisas. Eu entrei na física da USP para fazer junto com engenharia. Não entrei na Poli, mas fiz Mackenzie. Aí eu fazia física junto. Aí eu percebi que eu não era louco o suficiente. Eu gostava mais. Os caras, eu gosto muito, mas não alcançava. Eu não alcançava aquilo lá, não conseguia. Aí eu fiquei na engenharia, meio que falei, pô, agora então bom, então eu vou virar engenheiro. Pelo menos engenheiro, ele é multidisciplinar aqui, né? Eu já vi engenheiro trabalhar em banco, engenheiro ter loja, engenheiro ter tudo. Falei, bom, engenheiro de alguma maneira dá pra fazer tudo. E também, obviamente, a aderência, né, com exatas, né? Sim. Que para mim era importante. Mas
é isso. Se a gente colocar o cara na hora certa, no lugar certo, a coisa acontece. Às vezes, eu estava lá, fazendo aula particular, acabei de falar. O cara me falou, você não quer estágio? Olha, eu estou hoje. Talvez não tivesse. Também. Talvez tivesse no 5º ano, fala assim, não fiz estágio. Aí lembra, na nossa época, quem não fizesse estágio não tinha emprego. É verdade. Aí não ia ter emprego. E aí, talvez eu tivesse, sei lá, fazendo outra coisa. Eu acho que o problema muda um pouco a cara, mas é bem parecida. E a solução também. Ela vai mudando, vai se adequando à realidade nova, mas é parecida. Então, o que aconteceu com você, de algo que você falou, foi a minha primeira ficha, foi quando eu percebi que eu tinha que fazer o estágio. Que é ter que experimentar, que nem o Alexandre falou. E o cheque de 10 milhões que te trouxe para uma coisa que você estava reclamando, criando uma expectativa que não era real, eu acho que diz muito dessa geração. Da sociedade em si, não é da geração Z, Y, não sei qual, ou restrita ao Brasil. Hoje se gera uma expectativa muito grande de tudo, desde a profissão até um relacionamento, e muitas das coisas não dão certo, o relacionamento ou uma profissão, porque não se atinge aquela expectativa, porque ela é irreal. Então acho que precisa, primeiro, atualizar as expectativas. Nem todo mundo vai ter a chance de ter um cheque de 10 milhões para a pessoa falar, mas é verdade, não era isso que eu queria, não era disso que eu precisava, nem sei como que eu vou gastar isso. Então, a expectativa de ter esses 10 milhões precisa ser mudada, não precisa ter os 10 milhões. Porque quando você falava, por exemplo, das viagens, né? Eu fiz isso também, de ir até o aeroporto para acompanhar alguém ou para ver o avião. E aí, as pessoas falam, mas você não está desejando que as pessoas viajem, né? Não, a gente está desejando. Só que quando você coloca que para ser feliz ou para ser bem-sucedido, você obrigatoriamente tem que viajar, todo mundo que não viaja é frustrado, não é feliz. Então, não, você consegue ser feliz antes de viajar, ou viajando de ônibus, depois de carro. E eu desejo que um dia você possa viajar de avião, de eu fazer que nem a menina foi agora, ficar 11 minutos no espaço e voltou. Legal. Mas se só quem chegar lá é ruim. E as pessoas fizeram isso com o trabalho. Então, o trabalho tem que ser legal, tem que cuidar da sua saúde mental. Toda empresa tem que ser que nem o Google. Você tem que ter um escorregador, você entra num puff e trabalha no computador, não sei o quê. Trabalha em casa. E aí não dá, porque não é compatível com aquele segmento. Você precisa de um ambiente adequado para isso. E a pessoa se frustra e vai para outro. Mas eu acho, lá disso aí, vem muito da educação dos pais. Coisa que, assim, se eu pudesse reclamar alguma coisa da educação dos meus pais, faltou um pouquinho da formação. Sem dúvida. Profissional, e aí entender um pouquinho melhor o filho, né? Mas era assim que era, né? Eu acho que se você chegar e educar as pessoas, né? Eu, por exemplo, tive um aprendizado, 2 coisas importantes. Aliás, foi o Dr. Raul Luna que me passou isso quando minha mulher estava grávida na época. Ele falou, olha, eu vou te dar só um conselho. Falei, obrigado. O conselho é o seguinte: faça tudo o que você puder para o que fica dentro da cabeça delas. Com o resto você administra. Eu não entendi direito. Falei, mas que entendi esse negócio aí? E aí ele começou a dar exemplos. Colégio bom, curso, língua. Tudo que você puder. Paga tudo que você puder para o que fica dentro da cabeça. Mas não compactua com vida barata, com bolsa, era menina, tá? Uhum. Com isso, com aquilo, quer dizer, administra. Quer dizer, isso para mim foi um aprendizado muito grande. Então, no meu caso, nas minhas filhas, desde criancinha eu falava para elas, olha, um dia eu vou ter uma empresa e eu vou ser rico. Sabe o que eu vou fazer? Aquela brincadeira de criança. Eu vou gastar tudo. Não, pai, eu vou gastar tudo. Porque vocês... Não vou deixar nada para vocês. Não vou deixar nada. E vocês vão ter que construir a vida de vocês. Eu espero que vocês um dia possam, no mínimo, pagar suas contas. Cara, brincava com isso. Mas eu não devia ter brincado. Minhas filhas hoje têm 26 e 24 até hoje. Elas falam, pai... Elas levam seríssimo, até hoje um negócio assim, isso aqui
a gente brinca, o Charles Nader que falava, é ortopédico, tá dentro do osso. Tá dentro do osso. Elas não conseguem não fazer. Eu falei, calma, tá bom. Então, é importante ter a educação dos pais, mesmo nos dias de hoje. É uma visão que eu tenho, né? Eu não tenho mais filhos pequenos, fácil falar, né? Mas já tive. Mas se você criar de um jeito com formação, a gente consegue melhorar isso aí. A gente não vai conseguir sair do psicólogo, do psiquiatra. Tem outros problemas aí da nossa geração, dessa geração. Mas acho que para o trabalho faltou, pelo menos no meu caso, esse coach. Esse coach é importantíssimo. E tem que vir dos pais ou de alguém que a pessoa acredite. Mas o coach é assim, eu entendo esse lado, é importante, mas é o que eu falei, a gente tem muito no 8 ou 80. A pessoa saiu do 8 e não foi pro 40, foi pro 80. Então hoje eu já presenciei, né? Porque você contrata essa geração, ela saiu do coaching, do pai, ajudando você a se entender para fazer a escolha, do pai escolher. O pai vai na entrevista para ele ouvir e saber se ele decide se o filho quer ou não. Não tem cabimento, tá, né? Na empresa. Você fala assim, tem cabimento. Mas isso não é autonomia, você não tá dando, tá resolvendo tudo para ele, quer dizer, você é eterno, ele não vai caminhar o resto da vida. Depois ficar reclamando que o cara tem 30, 40 anos, está em casa ainda e não foi viver. Então é uma situação complicada essa dessa proteção, essa super proteção. São pessoas, né, uma geração que, como já falaram muito, hoje uma criança de 7, 10 anos tem mais informação que o imperador, né? Não, que o imperador romano tinha do mundo, impressionante. Você sabe que eu tenho um amigo, o pai dele era acho que era KPMG, uma das grandes Big Four aí. Ele vira sócio, tem uma carreira lá, né? E o sonho do pai era o filho seguir a carreira lá. Ele forçou esse meu amigo a fazer administração de empresas, finanças, aquela coisa toda. E ele odiava. E ele fez, olha só, entrou numa empresa dessas, porque o pai conhecia muito, ficou 6 meses, tomou coragem, mas aí você vê como é que é, tomou coragem com 24 anos de idade, 25, não com 16, 17. Tomou coragem e falou, pai, tá aqui como é que é, o meu diploma, tá aqui o seu diploma, né? Tá aqui o seu diploma, e é o seguinte, cara, eu vou cuidar da minha vida. E foi embora. Foi embora do emprego, ficou em casa, aquele clima, não sei o quê. Entrou na Exalc, foi para a USP fazer engenharia de agronomia. Poxa. Tá? E hoje ele trabalha, não sei, mas faz tempo que eu não vejo, mas foi fazer a vida dele. Então é isso, não adianta. Uma coisa é dar coaching, outra coisa é você direcionar. Você viver por ele. Você mandar ali, né? Não pode. Agora, essa premência dessa turma de hoje em dia, honestamente, eu não sei como trabalhar. Uma coisa é falar. Eles querem resolver tudo em 2 anos. Teve uma pessoa na Plano e Plano, a gente fez lá como é que chama? Um programa de trainee. Mandamos para tudo quanto é lugar aí. 2.000 pessoas falaram, eu quero. Não quer dizer nada, mas 2.000 pessoas. No fim do programa, escolhemos 3 pessoas. Era para escolher só 2, mas ficamos em dúvida. 3 pessoas. 1 ano e pouquinho depois, 1 ano e pouco, a menina chegou. Era uma menina muito, muito inteligente, muito bem formada. Uma coisa assim incrível, tá? Chegou e falou, olha, já passou um tempão aqui, cara. Eu queria saber quando é que eu vou virar gerente. Tinha 1 ano e pouco no programa de trainee. Aí
pessoal falou, pô, pera um pouquinho, você é trainee, você praticamente acabou o programa de trainee agora, ela foi efetivada 6 meses depois, você quer virar gerente? De quem? Não tem? Ah, então tá bom. Foi embora da empresa. Foi embora, não, então não me interessa aqui, foi embora. A gente está vivendo isso todo dia. Mas é o seguinte, difícil. não muda a sua... eu acho que a gente não tem que mudar. As pessoas têm que se adaptar um pouco à empresa também. A empresa tem seu propósito. Sim. Tem seu plano de carreira. Tem o seu jeito. Se não se adaptar, infelizmente, vai embora. Um pouco para cá, um pouco para lá, a gente tem que se ajustar. Né? Não adianta. É o estica e puxa. Mas são coisas assim, chama atenção. Uma pessoa bem formada a fazer isso. Eu acho que falta... Eu não uso muito o coach, eu acho que é mentoria, né? Acho que falta um mentor, alguém falar, ó, a vida é assim, carreira é assado. Aqui você vai encontrar diversão, aqui felicidade, aqui trabalho. Só quer trabalhar e lá ter tudo. Diversão, relacionamento, dinheiro, no tudo mesmo lugar, né? Não é. Não é. E a realidade é essa. Não adianta você ficar trocando e tal. Acha um lugar, se adequa aos propósitos da empresa, faz a sua carreira, aprende, né? Por mais que a gente vai aprender o resto da vida, mas aprende o máximo que você puder. Se lá você tiver a oportunidade de crescer, cresça. Se você não tiver, depois de aprender, você vai. Mas antes de aprender, não tem como você mudar. Outro problema, Lade, que eu já vi também muito. As coisas acontecem primeiro nos Estados Unidos, depois dissemina pelo mundo. Então, sei lá, 20 anos atrás, não sei quantos anos exatamente, 10, 20, 30 anos até lá. Ah, não, vamos fazer a febre da startup nos Estados Unidos. Passou 10 anos, veio para cá. Uhum. Então, eu vejo muito jovem, todo jovem, né, pensando daquele jeito, American Way. Bom, eu estou com 16, 17 anos, eu vou abrir a minha empresinha, a minha startup, e eu vou virar empreendedor. Quando ele não é empreendedor, ele nem sabe. Ele vê um empreendedor, ele acha que ele é empreendedor, ele gosta do resultado, mas é louvável, pelo menos ele está tentando fazer alguma coisa. Aí ele vai, aí ele percebe, irmão, eu quero abrir, você não tem dinheiro para abrir, tem que arrumar dinheiro, mas dinheiro com meu pai não vou dar, não vou. Sei lá, ele começa a ver as dificuldades, né? Ou então, ele consegue alguma coisa, mas, sei lá, 1 entre 10 ou menos, 1 entre 100, que realmente... Então esses caras ficam se frustrando um tempão. Então chega uma hora e ele percebe que ele não é empreendedor. Você acha que esse cara vai virar colaborador de uma empresa? É muito difícil. Quer dizer, é um negócio complexo isso aí. E outra crítica, eu brinquei, a gente foi no Sintuscom, no Google. Você foi? Você estava? Não foi na visita. A gente foi no Google lá no Vale do Silício. Aí eu perguntei lá pro cara lá, tá uma conversa boa pra caramba. Eu falei, olha, vocês oferecem escorregador, chopp e tudo isso. Vocês têm consciência. Essa é uma visão particular aqui, posso ter críticas e tudo isso. Vocês estão consciência que vocês estão estragando essa pessoa. Porque essa pessoa, se ela for trabalhar em outra empresa, não tiver o chopp, não tiver o escorregador, ela não vai ser feliz desse jeito. Vocês têm consciência. Mas é uma realidade. É um diferencial, mas é uma realidade. Depois que você vive uma coisa, depois que você... Se você levar... Você não conhece Paris. Depois você foi para Paris... Pô, Paris... Depois que você conhece a coisa boa... Né? É difícil de você voltar. Quando a cabeça foi para você voltar. Então, tem muito jovem que não consegue voltar também. E fica só no... Isso não é uma crítica, é apenas uma constatação. Sim. Uma constatação. E agora, você tem uma mentoria, melhor palavra do que coach, eu concordo com você. Você tem que separar. A pessoa vai ser um colaborador, tem perfil para isso. Ela tem um perfil de empreendedor. É verdade. Né? Você tem que tentar se conhecer. Eu, de verdade, falo que o empreendedor dentro da Plano & Plano sempre foi o Rodrigo Luna. Eu não nasci empreendedor. Eu nasci para ser engenheiro da prefeitura. Eu aprendi a ser empreendedor, mas não é nato.
Não é aquela coisa nata. Né? Então, isso aqui, eu acho que o jovem de hoje em dia tem que tentar se conhecer o que é ser empreendedor. Procurar saber as pingas. As pingas, né? Os tombos. Né? Para você entender melhor para onde você vai. Né? Eu tenho que tentar. Tenta. 1 ano, 2 anos, não gostou, volta. Aí eu sou feliz, porque aquilo lá não é para mim. Então, mas você precisa se conhecer, tem que experimentar. Mas usando essa expressão da pinga e do tombo, que eu falo da geração, não adianta você colocar o jovem para tomar pinga e com capacete, joelheira, cotoveleira e toda aquela proteção, porque quando ele cair o tombo, ele não vai sentir nada. Ele tem que sentir também a dor. Então, e nesse sentido que você falou, até o Vlad falou também do coaching, em que momento tá? A gente conversou bastante com a Laísa, ela é coordenadora do curso de edificações lá do Liceu. E o curso ficou 3 anos sem nenhum aluno. E ela veio com uma proposta de reformular o curso. E essa reformulação, eu achei interessante você escutar as disciplinas, porque tem esse preparo. Você preparar, o mundo mudou, as carreiras mudaram, os setores mudaram, e a escola continua fazendo a mesma coisa. Então você está preparando pessoas para o mundo de hoje com a mentalidade de 1800 e bolinha. Eu concordo. Então é uma situação que tem que ter um investimento, talvez até da iniciativa privada, porque também é aquilo lá, não dá para ficar esperando. A gente sabe que não vem, então a gente vai atrás. Que momento que a companhia começa a ter esse investimento para auxiliar? Daí até eu queria te provocar no Instituto. Qual foi a ideia do Instituto? Qual que é o propósito do Instituto? Acho que é bem interessante, né, Vlad, a gente entender. Isso é aquela coisa. Você fazer filantropia também é um aprendizado. Né? Eu, quando estava numa situação mais difícil, não pensava de jeito nenhum fazer filantropia. Eu tinha que cuidar de mim. Sim. Né? Não sabia o que tinha aqui dentro. No momento que as coisas ficaram mais interessantes financeiramente, tudo isso, chega um momento que você começa a pensar, puxa vida, como é que eu posso ajudar? Você vê uma pessoa, você tá bem, você está pleno. Uhum. É uma pessoa que você gosta, você pode ajudar. Você gosta de ajudar, isso faz bem. Né? O doutor Eli sempre falou muito pra gente isso. Isso veio muito dele, né? A cultura dele. A gente está 20 anos aí de sociedade, praticamente. Então, isso foi vindo. No momento que a Plano em Plano tinha corpo, a IPO e tudo isso, com esses ensinamentos do seu Eli, houve assim uma vontade, né? Assim, puxa vida, o que a gente pode deixar de legado? O que a gente pode tentar ajudar? Né? Em todas as áreas que a gente puder, mas dentro de um propósito. Uhum. Né? Porque senão você é infinito. Sim. É infinito. Né? Então, na Plano e Plano, a gente discutiu muito esse assunto. A gente entendeu que a gente não gostaria de fazer paternalismo, assistencialismo. Sabe aquela coisa assim? Eu entreguei um monte de cesta básica lá para Casas André Luiz e estou feliz com Deus. Não. Eu depositei dinheiro lá, eu já fiz minha parte. Não é isso. Se você quer fazer alguma coisa que fosse assim, transformacional. Então a gente, depois de estudar muito lá, o que a gente quis fazer era adolescentes, praticamente, a cuidar de desenvolvimento de adolescentes. Né? Mas o que significa isso? Significa a gente ajudar na escola, a gente ajudar no lado psicológico, a gente ajudar no primeiro emprego, a gente ajudar a formação desses caras, a educação do adolescente.
Porque você pode fazer da primeira infância, segunda infância, de pessoas mais velhas já, etc. Sim. De refugiado, tem de tudo. Então, é isso que a gente faz lá. Então, a gente adotou escolas, onde a gente se intromete no bom sentido na escola. A gente ajuda na parte civil de instalações. A gente contrata lá ONGs para cuidar de uma melhor formação dos professores. A gente está exigindo KPIs da escola. A escola falou assim, mas, puxa, a escola é essa empresa mesmo, não preciso citar o nome, faz 30 anos que trabalha. Eu falei assim, mas nunca ninguém me pediu nada. Eu falei, mas eu estou pedindo, senão eu não vou ter dinheiro. A gente quer o retorno. A gente quer dar, a gente quer ajudar, a gente quer fazer, só que eu quero o retorno. Como é que eu sei que os alunos estão assistidos? Como é que eu sei? Só porque eu fiz um curso lá para o professor de matemática, o aluno absorveu? Então a gente está indo nesse limite aqui. Agora, Bacana. a gente está formulando esses KPIs, estamos com 2 escolas, a gente participa aí de diversas atividades de formação. Uma delas é formação de mulheres. A gente tem lá também um núcleo de formações de formação de mulheres para a construção civil, que conversa muito com o que aí a gente vem falando aí com o Davi, essa turma toda lá no Sinduscom, mas a gente tem um interno lá. Então, a gente procura deixar assistido esse cara, né? E a gente separou as ações sociais da Plano e Plano das ações sociais do Instituto. O Instituto é uma entidade à parte, com orçamento à parte, com diretoria, com compliance, de governança, totalmente à parte, né? Tem lá um percentual do lucro da Plano e Plano, vem para cá e todos esses programas são feitos. Eu confesso para você que eu não tenho aqui a lista, mas são diversos programas que a gente participa, coisa do Secov também, primeiro emprego, ajuda essa turma toda a procurar se entender um pouquinho melhor nessa fase tão tribulada que é a adolescência. Para onde eu vou, quem eu sou, como é que eu vou, como é que é o mundo. É isso que a gente procura trabalhar lá no Instituto, devolvendo de verdade um pouco do que a gente conseguiu de alguma maneira também dentro da sociedade, né? Sim. Foi através de toda a sociedade que a Plano e Plano conseguiu ser o que ela é. Então ela precisa devolver um pouquinho para a sociedade também. Não, essa é o bacana. nosso jeito. Parabéns, porque eu acho que é uma iniciativa nobre, mas que a gente queria tocar no assunto com você, Von, para divulgar mesmo, porque são poucas pessoas que conhecem esses trabalhos, né? Sabe que são empresas. Você olha o nosso setor, o empresário do nosso setor não é bem quisto pela sociedade. Eles acham que nós somos destruidores da urbanidade aqui, né? De bairros. Você destrói o bairro, você destrói o meio ambiente, você polui, você cria ruído, você explora. Então, eu acho engraçado quando você discute com uma pessoa que você fala, não, o setor emprega, não, vocês exploram. Assim, mas pelo amor de Deus, eu estou empregando. Dá a impressão que você obriga a pessoa a trabalhar, né? Não, mas é isso mesmo. A gente descontamina áreas que a gente não contaminou, como você falou. A gente planta árvores adoidado. Nós temos lá o nosso... A Plano está no 3º relatório de sustentabilidade já. Lá tem N ações. Tem um mundo de ações assim, que a gente melhora. A gente emprega as pessoas, a gente cuida das coisas, a gente cuida do entorno, a gente cuida da vizinhança, a gente faz saneamento básico, a gente faz as outras empresas prosperarem porque a gente compra delas, gira a economia. Sim. A gente propicia o lar. Gente, o lar é a base da família, é a base do ser humano. Se ele não tem um lar, ele não consegue trabalhar, ele não consegue se estabilizar, né? E quando ele tem um lar com dívida,
Melhor ainda, porque ele vai pensar 2 vezes antes de fazer besteira. Corre atrás. Porque ele tem responsabilidade, ele consegue criar família. Quer dizer, nosso setor já faz coisas maravilhosas. É o que você falou, a gente é péssimo em marketing. A calculadora Está sendo que a gente trabalhado está lá, né? trabalhado. Então, nós estamos trabalhando Até lá no Sinduscom. Vai aparecer uma coisa interessante, um revival, né? Porque não é possível. Realmente, nós estamos indo em 1800. É o pedreiro, é o servente, a conversinha, o sindicato. E é visto dessa forma. Você tira o vício. O que a construção civil trabalha para tirar o vício do álcool, das drogas, dos nossos colaboradores, né? Não vira as costas. A própria pandemia foi uma das únicas indústrias que continuaram. Olha o que a gente, né, como um todo, fez até pelo Brasil, cara. Esses caras ganharam dinheiro, trabalharam, fizeram coisa, girou a economia. Sustentou a família, sobreviveu, e a gente não teve praticamente, acho que teve, sei lá, não me lembro, 2 ou 3 mortes em toda a construção civil aqui em São Paulo. É muito pouco, assim, todo mundo se mobilizou, né? É máscara, é álcool, é isso, é condição. Protocolo. Pô, então... O que o Seconce trabalhou, o Seconce nasceu do setor. Não, o que ele faz hoje... É um primor. Nossa, estive lá, fazendo a gestão dos hospitais. 15 dias atrás estive lá. Não conhecia. Olha, é impressionante. É impressionante. Todo engenheiro devia conhecer o que está lá. Parece que você está num hospital de primeira categoria. Fora o atendimento, as pessoas, o sorriso, o treinamento. Olha... Os eventos que eles têm, né? É impressionante. O setor, cara, é o que eu falo, pegou a gente, criança, né? A gente foi picado. O que a gente está tentando passar para o jovem é que vale a pena pelo menos experimentar. Pelo menos experimentar. E daí é aquela ideia da gente tentar, de alguma forma, trazer a mentoria que você falou, Vlad, e você comentou desse coaching bem cedo. Se a gente conseguir, né, aquela prova de aptidão, porque você dá uma prova de aptidão para uma criança de 14 anos, né, 13 anos, e vai esperar que o que ele vai escrever ali, uma pessoa vai analisar e vai já direcionar a profissão. Não, é um coach mesmo, uma mentoria, tentar colocar isso como uma disciplina, pelo menos no ensino médio. Eu sou corrigido toda hora. Eu falo para minha esposa, no colegial não existe mais, é ensino médio. É o ginásio, né? É o ginásio, não sei o quê. Eu acho muito interessante. Seria uma ação que eu acho que vai ter um retorno. Eu acho que já começa da maneira da gente apresentar as coisas. Porque é engraçado, faz umas 3 semanas que eu fui lá no Seconce para ver o 3º andar lá. E eu cheguei em casa e falei exatamente a mesma coisa para minha esposa. Eu fui lá no Seconce, é muito legal. É impressionante. Falei, tem isso. Eu tava sentado lá, o pessoal sai da consulta, vai num totem e coloca lá, imprimia o atestado de comparecimento de horas. Ele mesmo imprime o atestado, o relatório, né? E sai ali num totem, muito legal. Falei exatamente a mesma coisa. Só que se você pega uma outra pessoa para apresentar, o Seconce... E aí a minha esposa ainda falou, mas o que é isso? Falei, é o do pessoal da construção. Todos os seus funcionários têm... O funcionário da empresa tem isso aí. Eu falei, todos eles são CLT. Eles entram no dia, já mandam para o Seconce já cadastra. Todos eles têm. Pô, e é lá, né, tem tudo. Estamos conversando. Então é a maneira como você apresenta. Sim. Se você pega alguém que apresenta, eu fui lá e fiquei 10 minutos na fila, é ruim. Esses dias eu fui assistir um DDS, esses dias não, faz um tempo. E o técnico de segurança da empresa tem uma baita dificuldade de convencimento, né? Eu entendo ele. Só que ele, para apresentar e para tentar convencer, falou para os funcionários assim, olha, você precisa usar o EPI, você precisa atender as normas e as exigências, porque se você morrer, você é um número. A empresa substitui você. Na sua casa, dias depois, vai ter outro cara
casado com a sua esposa e não sei o que e tal. Aí eu falei, pô... o marketing desse cara é melhor que eu falei, cara, primeiro, a empresa não acha que você é um número. A empresa está preocupada tanto que é por isso que estamos todos aqui. É por isso que nós estamos falando para vocês. Por isso que foi investido em IPI, foi investido em treinamento. Nós estamos pedindo apenas para quem cumpra. E sim, é claro que sempre você vai ser o maior interessado na sua vida. Mas a sua esposa tá esperando que você volte para casa. Não tá esperando que você morra para colocar outra. E a empresa não tá esperando que você morra para colocar outra. Pelo contrário. Então você vê a mesma importância apresentada de maneira diferente, era péssimo para a imagem. Você quer ver uma coisa interessante da engenharia? Eu acho que qualquer um... Quando você termina qualquer tarefa, qualquer coisa que você faça, você fala assim... acabei. Não dá uma descarga boa. Nossa. Não dá uma coisa. É um alívio. Cara, quando a gente engenheiro termina uma obra, aquela obra é sua pro resto da vida. Você passa na frente da obra e fala, essa obra é minha. Fui eu que fiz. E eu lembro na terceira laje, aquele problema, aquele caminhão desgraçado. Cara, quer dizer, você tem história para contar. Né? Então, esse sentimento de missão cumprida, cara, eu acho que é uma das coisas mais legais que tem na engenharia. Isso é verdade. Sabe? Toda vez que termina, que a gente consegue realmente cumprir alguma coisa que a gente estava querendo, e são vários, né? É muito legal, cara. É muito interessante. E é de todo mundo. O mestre da obra, todo mundo que está lá, trabalha, né? E gosta do que está fazendo. O pedreiro gosta do que está fazendo. Ele gosta daquele dia a dia dele, ele trabalha, ele faz. Aliás, os pedreiros no tudo de carro agora, né? Ou seja, a coisa tá melhorando aí. Nós temos que melhorar para os engenheiros. É isso. É por isso que eu falei que é a maneira de apresentar. E nós falamos isso no episódio anterior sobre arquitetura. Então a engenharia é muito prazeroso quando você vê algo pronto. Eu ando com a minha filha, ela até brinca que você tá ficando velho. Porque eu falo, eu fiz uma obra aqui, essa obra eu fiz ali, aí eu passo outro lugar, aqui eu fiz uma obra. É muito gostoso, então é prazeroso. Trabalhar com a criatividade, o quanto isso é positivo para a saúde mental das pessoas. E a engenharia, a construção civil dá muito disso. Então a gente precisa apresentar de uma maneira diferente. Depois sim, a gente tem que vencer tudo aquilo que nós falamos. Entender a nova geração, a formação, dar a nossa parcela de contribuição. Melhorar a remuneração. Incentivar outras, né, que seja na formação acadêmica ou na formação da adolescência. Mas eu acho que a primeira coisa é a apresentação da engenharia de uma maneira diferente, porque ela tem tudo isso e não tem como falar o contrário. Vamos começar a chamar uns marqueteiros. Nós estamos mal de marketing, vamos lá. Mas é isso. Bom, obrigado. Foi uma honra, realmente um super prazer. Te conheço há muito tempo, mas nunca tinha tido um papo tão mais profundo com você. Foi um prazer. Obrigado por compartilhar esse teu sucesso e inspirar. A gente precisa dessas inspirações. Eu também agradeço a oportunidade de poder contar mais uma vez essa história. Adoro contar a história, porque é uma história verdadeira e de experiência de vida e que sirva de inspiração para as pessoas, né? Algumas lições aí que eu tive na minha vida e passei aqui. E estou sempre à disposição aqui para a gente bater papo de qualquer assunto. Ali somos aí colegas, queremos o bem e o bem do nosso setor. Que legal. Tá bom? E obrigado, viu? Um feedback, um retorno para você. Eu, há uns 2 anos, fiz uma pós-graduação e tinha funcionários da Plano e Plano lá e todos eles falam muito bem e enchem a boca para falar que são funcionários da Plano e Plano. Então já é um retorno que você pode enxergar. Que bacana isso. Bem legal. Tá vendo? Ufa! A gente trabalha todos os dias para isso, que né? bom. É isso. Parabéns. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Falou, gente.